Em primeiras palavras, a tributar ao nosso Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Dizer que o nosso Deus é digno, que o nosso Deus é merecedor, que não há, nunca houve, nem há de haver um Deus como o nosso Deus. Por estas e outras razões, quero eternizar toda a nossa adoração, todo o nosso culto, todo o nosso louvor, porque só Ele é digno e não há outro Deus. Quero agradecer ao pastor presidente da convenção, pastor Marinaldo. Deus abençoe a sua vida, seu ministério, sua família, que o Deus dos céus continue prosperando o seu caminho. Deus abençoe ao pastor da cidade, pastor Dejarley, também a sua família, sua casa, que Deus continue abençoando continuamente. Deus abençoe o presidente da UMADS, pastor Efraim, também o presidente de jovens local, evangelista Eric, e que o céu seja louvado por todo esse projeto, esse congresso que está sendo realizado nesta cidade. Que a bênção de Deus seja sobre todos os jovens aqui nesta noite, e quem recebe a bênção diga amém. Deus abençoe o pastor Natanael, que fez o contato conosco para estarmos aqui sendo útil ao ministério. Deus abençoe a sua esposa, a sua família, seu ministério continuamente. O deputado federal, pastor Raimundo, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Josué Freitas, é muito bom estar contigo mais uma vez. Cantor Samuel Dias, Deus abençoe. Petros, Deus abençoe. Também o Pedro e também o Arthur, que Deus abençoe essa equipe maravilhosa que está aqui celebrando a Deus. Todas as caravanas, todos os pastores, que a bênção de Deus seja sobre todos vocês e que vocês saiam daqui com muitos frutos na presença do nosso Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia, livro do Apocalipse, por favor. Apocalipse capítulo 4. Eu não sei se é sonoplastia aí ou é aqui. Eu queria, se pudesse, abrir um pouquinho de voz aqui nessas caixas aqui de baixo, nesse meu retorno. Por favor, por gentileza, eu peço com muita hombridade. Deus abençoe a toda a equipe de mídia, a sonoplastia também. Que Deus abençoe a toda a equipe que está promovendo esse evento maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Que Deus venha recompensar, galardoar a cada um de vocês em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 4, versículo de número 2. Quantos acharam? Digam amém. Amém. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. O que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, que tinha sobre as suas cabeças coroa de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e do trono saíam trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E quantos dizem amém por esta palavra? Amém. Podem tomar seus assentos. Glória a Deus, glória a Deus. Só o retorno. Queridos, estamos diante de um livro que foi escrito por João. Falar de João é falar de um dos apóstolos que fora vocacionado pelo próprio Jesus. João teve a prerrogativa de participar do ministério terreno de Jesus Cristo. Foi autor de 5 livros no Novo Testamento, os evangelhos que marcam a história do ministério de Jesus Cristo, o evangelho escrito por João,
Temos as epístolas que chamamos de joaninas e temos o livro do Apocalipse. João é chamado de Boanerges, foi um dos últimos discípulos a partir para a eternidade. Falar de João é falar de um obreiro, é falar de um apóstolo, é falar de um pastor, alguém que deteve no seu coração o compromisso de fazer extremamente a vontade de Deus. João sobreviveu às perseguições de Roma, quando o imperador de Roma, conhecido por Domiciano, estabeleceu uma perseguição contra os cristãos, invocando que todos o adorassem como Deus. Mas mesmo assim João continuou pregando que existia apenas um Deus nos céus e na terra, e só um mediador entre Deus e os homens, e o nome dele era Jesus. João apresentava a sua carta à igreja da Ásia Menor, dizendo para que eles não pecassem, mas se pecasse tinha um advogado ao lado do Pai, o nome era Jesus Cristo. João afirma que só um testificava nos céus, na terra, e esse era o Senhor Jesus. O caminho, como pregava João, a verdade e também a vida eterna. Por causa dessas mensagens, João foi preso, foi lançado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos ficava perto do mar Egeu, fazia parte de um arquipélago de 10 ilhas, era uma ilha-prisão, era uma prisão política, onde os presos que eram lançados na ilha de Patmos, ali morriam, comendo o pão da amargura e bebendo a água da angústia. João, quando estava preso nessa ilha, a Bíblia mostra que ele não estava preso por ter se rebelado ao governo, ou ter se corrompido no contexto humano, mas por causa da palavra do Senhor, e do seu testemunho como um cristão. João foi preso, foi encarcerado, foi sentenciado à morte naquela ilha, prisão política. Historiadores dizem que aquela ilha tinha 2 partes, parte norte e parte sul. Foi na parte sul que João começou a ter as revelações das últimas horas, começou a ter a revelação deste livro do Apocalipse. João afirma que quando estava preso, foi arrebatado em espírito no tempo do Senhor. Quando muitos olhavam para João e diziam que era o seu fim, que era o seu término, Deus olhava para João e mostrava que para ele era só o começo, porque o crivo do nosso Deus é diferente do crivo dos homens. Quando os homens olham e dizem acabou, Deus está apenas começando todas as coisas. Observe que quando João foi arrebatado em espírito, ele não desce às profundidades, ele vai até os mais altos céus, e ele começa a ver o que outros apóstolos não tiveram o privilégio de ver. Ele vê 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais estava o Filho do Homem, mas não estava desfigurado como foi visto no Calvário, como foi visto no Gólgota. Os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés eram como latões reluzentes, como se fossem refinados em uma fornalha. João disse: eu vi, e sobre a sua cabeça tinha uma coroa de ouro puro, uma espada de 2 gumes saía da sua boca, na sua mão ele tinha uma vara de ferro, e não era o governador de Roma quem regia, era ele quem regia todas as nações. Todos olhavam para ele e dizia: fiel, verdadeiro, raiz de Jessé, leão da tribo de Judá. João disse: quando eu olhei para sua coxa, tinha um nome que refletia como relâmpago, e dizia: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não, você não entendeu, não era Rei de reis e Senhor de senhores, era Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando João disse: quando eu o vi, caí como morto aos seus pés. Só que pés de Jesus não é lugar de ficar como morto. Diga para quem está perto de você: pés de Cristo não é lugar de ficar como morto. Então ele foi até João, tocou nos seus ombros e disse: levanta, olha para mim. Fui morto, mas estou vivo, e vivo estou para todo sempre. Sou Alfa,
primeira letra do alfabeto grego. Sou ômega, última letra do alfabeto grego. Esse é Jesus. Sou o primeiro, sou o último, sou o começo, sou o fim. Eu sou aquele que era, eu sou aquele que é, eu sou aquele que há de vir. Se fosse um réis mortal como eu falando, eu diria: eu fui aquele que era, sou no presente aquele que é, e no futuro eu posso até ser ou serei aquele que há de vir. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele olha e diz: eu sou no passado, eu sou no presente e eu sou o mesmo no futuro. Observe que começa a vir as revelações das 7 igrejas da Ásia Menor. As cartas foram destinadas às 7 igrejas. E depois que Jesus fala às 7 igrejas da Ásia Menor, surge o capítulo 4. O capítulo 4 é o capítulo do avivamento. Mas não é um avivamento secular, não é um avivamento contemporâneo, nem tampouco um avivamento superficial. É um avivamento pleno, é um avivamento perfeito, é um avivamento digno de ser exemplificado. Se fôssemos nessa noite falar sobre avivamento, não tínhamos base eterna para falar dos avivamentos que aconteceu na Europa, nas Américas, ou falar do avivamento que acontece hoje na África, ou em outros continentes, porque são avivamentos que estão na história, avivamentos que foram fortes no passado, mas hoje só são apenas históricos de livros, que narram a história dos grandes avivamentos que aconteceu sobre a face da terra. A Europa está apostatada, a América não está vivendo este tão pleno avivamento como podemos reportar. O único avivamento digno de ser exemplificado e espelhado sobre nós aqui na cidade de Xinguara é o avivamento do capítulo 4, porque não é um avivamento que está na terra, é um avivamento que está nos céus. João disse: depois dessas coisas, uma porta se me abriu no céu, e uma voz gritou dizendo: sobe. E eu subi. Quando João chega no céu, a primeira coisa que João vai contemplar é os elementos que motivam o avivamento. Depois, João vê a consequência desse avivamento: 24 anciões assentados no trono, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Observe que de forma ininterrupta, sem pausa, sem stop, sem folga, sem descanso, sem reposição, eles estão de forma contínua cultuando a Deus, celebrando a Deus, santificando o seu nome e adorando, dizendo: santo, 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 santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Só que quando eles olham para os céus, chama a nossa atenção, porque eles não dizem, olham para a terra e dizem: a terra está corrompida, a terra está cheia de violência, a terra está imoral, a pornografia está sufocando a terra. Não, eles olham para a terra e vê a terra com bons olhos, porque quem está debaixo de um avivamento não tem olhar negativo para a obra, não tem olhar opositor para a obra, não tem olhar poluído para a obra. Quem está debaixo de um avivamento consegue contemplar o que está para acontecer nos últimos dias. Então eles abrem a boca e dizem: nos céus ele é santo, e na terra, a terra está cheia da sua glória. Só que o texto chama a minha atenção, porque quando João chega nesse culto celestial, João não vê os anciões, nem tampouco os tronos dos anciões. A primeira coisa que João vê e contempla e fala para nós é sobre o trono entronizado. Existem outros tronos, mas existe o trono maior, o trono mais sublime, o trono mais superlativo,
o trono mais soberano, que é o trono que está entronizado entre todos os tronos. E João diz: quando eu cheguei no céu, um trono estava posto, um trono estava estabelecido, um trono estava entronizado. Quando você ver na Bíblia a expressão trono, você está observando e vendo que o trono fala da monarquia. Todo rei precisa de um trono para governar, todo rei precisa de um trono para reinar. Não existe na Bíblia um rei que não tenha trono. Nabucodonosor teve trono, Senaqueribe teve trono, Faraó teve trono, todos os reis de Israel tiveram trono, mas existe um trono que está acima de todos os tronos. Se você observar na história, o trono mais glorioso era o trono de Salomão. O trono de Salomão era de marfim, era de dente de elefante, revestido de ouro. Os historiadores dizem que o trono de Salomão estava numa plataforma de 6 degraus, e em cada degrau tinha um leão de ouro esculpido na direita, e tinha um leão de ouro esculpido na esquerda. Quando a rainha de Sabá viu o trono de Salomão, ela ficou de boca aberta. Nunca viu tanta grandeza sobre um trono, nunca viu tanta majestade sobre um trono, porque a palavra trono na Bíblia quer dizer manifestação de soberania. Quando se fala de um trono, se fala da perpetualidade do poder do rei, da garantia do poder real. Um rei só manda se estiver sobre o trono. Quando o Faraó chamou a José, Faraó disse: José, tu serás maior do que eu em todo o governo do Egito. Vai administrar, vai governar, vai mandar, vai gerenciar. Mas no capítulo 40 de Gênesis, Faraó disse para José: eu serei só maior do que você quando eu estiver assentado sobre o trono. Porque trono fala de poderio, trono fala de soberania. Davi foi o maior rei de Israel, o mais famoso, o mais aplaudido, o mais ovacionado. Mas quando Absalão, seu filho, toma o seu trono, Davi teve que fugir. Porque quando Davi perde o trono, Davi perde o poder. Quando Davi perde o trono, Davi perde a majestade. Quando Davi perde o trono, Davi perde a soberania. Porque rei sem trono não governa, rei sem trono não tem poder. O que chama a minha atenção é que a Bíblia fala cerca de 190 vezes concernente ao trono de Deus. Só no livro do Apocalipse você vai encontrar mais de 50 expressões concernente ao trono de Deus. E só no capítulo 4 concentra as maiores expressões do trono de Deus. 14 vezes o capítulo 4 vai emitir para nós que Deus tem trono e que Deus está sentado sobre o trono. O que é que João está dizendo? É que Deus tem poder, é que Deus tem majestade, é que Deus tem governo, é que Deus reina sobre a face da terra. Todos ovacionavam o trono de Salomão, porque era o trono mais temido e terrível da humanidade. Mas quando Ezequiel estava no rio Quebar, Ezequiel disse no capítulo 2: eu olhei para os céus, e quando eu olhei para os céus, eu tive visões de Deus. E o que foi que você viu, Ezequiel? 4 seres viventes, com 4 rostos. Eu nunca vi animais nesse aspecto. Se você já viu algum ser como esse, me diga onde tem, porque eu quero conhecer. Porque eu acredito que nem na Amazônia, nem em qualquer Pantanal desse mundo, vai existir seres como Ezequiel contemplou. Seres com 4 rostos: rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia. E eles tinham asas, e debaixo das asas tinham mãos, e debaixo dos seus pés tinham rodas.
e rodas dentro de rodas, e na circunferência das rodas tinha olhos. E o mais interessante foi o que Ezequiel falou: quando esses seres se moviam, parecia labaredas de fogo, cruzando os céus para o norte, cruzando os céus para o sul. Mas o mais lindo não eram os seres com 4 rostos, é o que estava acima da cabeça desses seres viventes. O que é que você viu, Ezequiel? Eu vi o trono do Todo-Poderoso. Mas não era de dente de elefante, como o trono de Salomão. Era de pedras preciosas, era de safira. E esse trono não estava sobre plataforma de alvenaria, feita por pedreiro, feita por tijolos. Este trono estava sustentado sobre um rio de águas vivas e cristalinas. Por onde o trono passava, o que estava vivo ressuscitava, o que estava seco reverdecia, o que estava enfermo era curado. Por quê? Porque era o trono de Deus que estava lá, era o trono do soberano que estava lá. Só que o texto bíblico chama a minha atenção. Por quê, pastor? Porque Deus está nos céus, mas enviou seu filho para a terra. Jesus não veio para a terra para fazer Big Brother. Jesus não veio para a terra para ser populista. Jesus não veio para a terra para angariar seguidores ou famosos. Jesus veio para a terra para representar o reino do Pai que está nos céus. É por isso que em João capítulo 10, versículo 30, Jesus disse: eu e o Pai somos um só. Sabe o que Jesus está dizendo? O que o Pai é, eu sou. O que o Pai tem, eu tenho. O que o Pai pode, eu também posso. Se o Pai é Deus, eu sou Deus. Se o Pai é rei, eu sou rei. Se o Pai tem trono, eu também tenho trono. Jesus não era um mendigo do palácio. Jesus não era um serviçal do palácio. Jesus não era o barman do palácio, nem o copeiro. Jesus era o rei do palácio. Jesus foi tão rei, Jesus foi tão poderoso, Jesus foi tão soberano, que mesmo na cruz ele conseguiu apresentar o seu reino. O ladrão da esquerda olhou para ele e disse: se tu és alguma coisa, te livra, salva, sai dessa cruz. Mas o da direita olhou e disse: cala tua boca, nós merecemos estar aqui. Ele não. Quando ele olha para Jesus, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pega na mão de quem está do teu lado, vai, pega na mão dele, diga para ele: se um ladrão na cruz conseguiu ver Jesus no trono, Jesus com coroa, Jesus com cetro, Jesus com majestade, Jesus com poder, imagine você aqui nessa noite. Veja quem é Ele. É por isso que no Salmo 24, o salmo da entrada triunfante, Jesus está sendo conduzido por uma comitiva de anjos. Quem está do lado de dentro dos portais eternos ouve uma voz dizendo: levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem está do lado de dentro não reconhece quem está lá fora e pergunta: quem é este Rei da Glória? Mas quem está com Jesus não fica calado. Quem está com Jesus não fica calado. Quem veio para ver pregador, cantor, profeta, artista, pastor, vai ficar de biquinho fechado. Agora quem veio para ver o Rei dos Reis, o Rei eterno, o Rei invencível, o Rei da Glória, levante a mão. Abra a boca. É o Senhor poderoso na guerra. É o Senhor poderoso na batalha. É o que vence o pecado. É o que vence o Calvário. É o que vence a morte. Ele era o Rei da Glória. Só que o que chama minha atenção é que Jesus não veio para ficar no céu.
Jesus veio para implantar o seu reino sobre a face da terra. É por isso que o que ele quer não é andar lado a lado conosco, de braços dados conosco, de mãos atadas conosco. O que ele quer é entrar para dentro de nós e colocar o seu trono no nosso coração. É por isso que ele diz à igreja do Apocalipse, porque ela tinha tudo, mas não tinha Jesus na casa. Jesus estava do lado de fora, e Jesus olhou e disse: aqui não é meu lugar, aqui não é o meu lugar. Ele bate na porta, bate na porta, bate na porta, bate na porta. Ora, Jesus está batendo na porta e dizendo: se vocês abrirem, eu vou entrar e vou ceiar com vocês, e vocês vão ceiar comigo. É por isso que Paulo disse aos Gálatas: não vivo mais eu, não reina mais eu, mas Cristo é quem reina em mim. É Paulo dizendo: antes de conhecê-lo, o trono era meu, o poder era meu, a autoridade era minha. Fazia o que eu quero, falava o que eu quero, assistia o que eu quero, ouvia o que eu quero. Mas depois que ele entrou, o poder é dele, o governo é dele, a majestade é dele. Quando o trono de Deus entra dentro de nós, podemos perceber que alguns valores se manifestam. Por quê, pastor? Porque é perceptível observar e ver quem está andando com o trono de Deus. Pergunta para quem está perto de você: você é portador do trono? Pergunta. Qual é o trono que você tem, o de Herodes ou o de Jesus? Será que o trono de Jesus está aí? Será que o trono de Jesus está aí? Será que o trono de Jesus está lá atrás? Será que tem trono de Jesus nessa tenda aí? Você que está no telão, você está portando o trono de Deus aí nesse culto? Ah, dá para perceber quem anda com o trono. Por quê? Porque o trono de Deus manifesta valores. Aonde o trono está, os valores são manifestados. Como assim? Aonde o trono de Deus chega, manifesta-se primeiro novidade de vida. Quem anda com o trono não consegue ser a mesma pessoa antes do trono, porque o trono que fala da majestade do rei, do poder do rei, da perpetualidade da monarquia real, manifesta sobre a pessoa novidade de vida. Irmão, tem uma filosofia por aí que quem está cheio desse trono, desse poder, dessa majestade, sapateia, pula, rodopeia, faz aviãozinho, vassourinha de fogo para cá, vassourinha de fogo para lá. Mas eu vou ser melhor. Quem está envolvido nessa majestade, quem está envolvido nesse poder, antes de pular, rodar e sapatear, tem novidade de vida. Deus não te chamou para ser o sambista gospel. Deus não te chamou para ser o sapateador gospel. Mas Ele te chamou para ser nova criatura. É por isso que Paulo disse aos Coríntios: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás e tudo vai se fazendo novo. Paulo
Paulo disse aos Romanos capítulo 6, nós fomos sepultados no batismo para a morte, para que assim como Cristo ressuscitou, nós também venhamos andar em novidade de vida. No capítulo 7, Paulo disse, somos libertos da lei, para vivermos debaixo da graça. Por quê? Porque não andamos debaixo da lei, mas andamos debaixo do Espírito do Senhor. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe o que é que Paulo está dizendo? A religião mata, o fariasismo mata, as seitas matam, mas o Espírito que traz novidade de vida, ele vivifica. Só vai dar glória a quem nasceu de novo. Só vai dar glória a quem nasceu de novo. Pega na mão de quem está perto de você, pega, e diga para ele, se tu nasceu de novo, tu vai sentir sensibilidade. Quem está na pornografia não vai dar glória. Quem está na dancinha do TikTok não vai dar glória. Quem está vendo no 10 do Instagram não vai dar glória. Quem fala glória aqui, palavrão lá fora, não vai sentir desejo de dar glória. Agora quem está livre, quem está salvo, quem está redimido, quem está lavado, levanta a mão, abre a boca. Novidade. É por isso que Jesus disse, não se coloca remendo novo em vestido velho, porque o problema vai ser pior, a ruptura vai ser pior. Não pode colocar remendo novo em vestido velho. Ou seja, não se coloca sujeira debaixo de tapete. Trata a sujeira, trata a dificuldade, trata o problema e traz para um compromisso de vida nova na presença do Senhor. Aonde o trono está, manifesta-se autoridade espiritual. O diabo não tem medo de crente uniformizado. Demônios não têm medo de aglomeração de pessoas. Só tem uma coisa que faz o diabo fugir daqui: é a presença do trono de Deus. Foi o nosso inimigo que disse: eu subirei, colocarei o meu trono acima do Altíssimo, serei semelhante a Ele. Quando Satanás conseguiu perverter a mente de muitos anjos que ia subir, surge Miguel. Quem é Miguel no hebraico? Miguel no hebraico é uma pergunta. A expressão Miguel no hebraico é uma pergunta, que quer dizer: quem se levanta contra o trono de Deus? Apocalipse está escrito: e houve guerra no céu. Miguel não é aquele crente covarde que quando todo mundo está calado ele acompanha a massa. Miguel é aquele que quando vê a rebelião saca a espada e diz: vem quem se levante contra o trono. Orandaracandarabaya. É Miguel e uma legião de anjos preparados para enfrentar aqueles anjos rebelados que querem tomar o trono de Deus. A Bíblia diz que houve guerra no céu. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos contra a antiga serpente. Mas de repente eu vejo Jesus em Lucas dizendo: eu vi. Não foi Paulo que disse, não foi Flávio Josefo que disse, não foi historiadores que disse, foi a própria boca de Jesus quem falou: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Pega na mão de quem está do teu lado com autoridade, pega na mão dele, pega na mão dela e diga: Satanás não desceu. Não, Satanás não desceu. Quem desceu foi o Cordeiro.
Quem desceu foi o leão da tribo de Judá. Quem desce, desce com postura, desce com elegância, desce com equilíbrio. Satanás caiu, perdeu a pose, perdeu o equilíbrio, perdeu o espaço. É isso que está acontecendo com os demônios aqui nessa cidade. Não vai descer, vai cair, vai cair. Levante a mão para o céu. Não subestime um crente que tem autoridade espiritual. Satanás não tem medo do tamanho da tua Bíblia, mas ele sabe que se o trono de Deus estiver contigo, ele vai cair. Vai cair. Satanás não tem medo de barulho, mas ele sabe que se o trono de Deus estiver contigo, ele vai cair. Tem demônios caindo lá fora. Se tiver crente aqui para adorar, demônios vai cair lá fora. Eu conheço gente que tem dinheiro no bolso, tem carro importado para andar pelas avenidas do Brasil, mora nos Alphaville, mas o demônio perturba, a macumba pega, a bruxaria funciona. Mas eu já andei pelos sertões desse Brasil. Tem crente morando em deserto, a parede é quebrada, a janela é rachada, a porta é empenada da chuva e do sol, mas Satanás não passa na rua que ela mora, não entra na casa, porque tem poder, tem autoridade, tem autoridade. Levanta a tua mão para o céu. Se Satanás tiver juízo, ele não vai andar na cidade de Xinguara nessa noite. Só quem tem glória, abra a boca agora. Abra a boca agora. Abra a boca agora. Está saindo autoridade espiritual da tua boca. Está saindo autoridade espiritual da tua boca. Se o trono de Deus está aqui, abra a boca e glorifica. Quem tem o trono tem verdadeira adoração. Quem tem o trono tem verdadeira adoração. Você não está dando glória porque é congresso da UMATS. Você está dando glória porque o trono está dentro de você. Levanta a mão para o céu agora por 20 segundos. Vai. Vai, 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 vai. 20 segundos. Esquece os problemas, esquece a crise, esquece a luta. Só olha para o trono agora. Só olha para o trono agora. Se o trono nesse congresso está vazio, você vai fazer 1 minuto de luto, 1 minuto de silêncio. Mas se o trono da Assembleia de Deus, Jesus está sentado nele, abra a boca por 20 segundos e glorifica. Vai, 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 vai. Abra a boca porque está saindo poder. Abra a boca porque está saindo poder. Abra a boca porque está saindo poder. Macumbas estão sendo neutralizadas agora. Está vendo o trono de Deus? Por 20 segundos eu te convido a reagir do glória. Tem demônios dizendo que você não vai suportar. 5 segundos de glória. Tem demônio dizendo que depois do Covid os teus pulmões ficaram fragilizados. Você não tem mais força para gritar. Mas receba o oxigênio do céu que está descendo agora. Satanás que se mude dessa cidade. Essa caravana não veio para brincar. Essa caravana não veio para namorar. Veio para receber poder. Então receba, 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 receba. Vai descer uma cachoeira de azeite para quem quer receber agora. Eu não vou pedir para você fazer biquinho. Eu vou pedir para você abrir a boca, porque Deus vai te saciar. Pega, pega, pega. Seja cheio. O mesmo poder que está descendo aí, está descendo aqui e vai tomar conta do estado do Pará. O Pará não é da maçonaria, da bruxaria, do candomblé. O Pará é do
do Senhor. Levante a tua mão em direção à tua casa agora. Levante. Levante. Levante, 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 levante a tua mão em direção à tua casa. Os mesmos anjos que te trouxeram é os mesmos que vão te conduzir de volta. Satanás estava preparando armadilhas para topar com caravanas na estrada, caravanas que iam se encontrar em batalhas, demônios iam degladiar contra crentes na estrada. Mas assim diz o Senhor: não adianta rodarem a baiana, não adianta acender vela vermelha, pode colocar nome na boca de sapo, receba toda a ferramenta preparada contra ti, não vai prosperar. Receba poder, receba poder, receba poder, receba poder, seja cheio. Manacanduri para cantar a bateria. É bibibi chocopo popepente caitei. Tem que me preparar sento como um duplo papai. Somos como novidade sempre para a cataia. Eu tô vendo, pastor presidente, várias labaredas de fogo na cabeça de muitos crentes aqui. Eu não sei o que vai acontecer neste ano na Assembleia de Deus, no estado do Pará, mas o Espírito Santo está me dizendo que será um grande avivamento, que não vai ser modelado pela terra, vai ser modelado pelo céu. Não é as estrelas gospel que vai fazer, não é os famosos que vão fazer, não é os influentes digital que vai fazer. Assim diz o Senhor: é o meu Espírito, é o meu Espírito. Cala séria. Avivamento sem trono não pode ser avivamento. João disse: eu vi um arco-íris, um marco estava posto no céu, porque avivamento só é avivamento quando os céus apresentam os seus sinais. A primeira vez que Deus mostra um arco no céu para o homem foi para Noé, como símbolo de aliança, como símbolo de pacto, como símbolo de garantia. E nós temos uma aliança com Deus. Pode passar os céus e a terra, mas a sua aliança não vai parar, não vai se acabar. Pastor, e qual é o maior pacto da igreja hoje? É o ser um grande pregador? É o ser um cantor famoso pelo Brasil? É o ter 1 milhão de seguidores nas redes sociais? Não! O maior pacto de Deus com a igreja é João 14. Não turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Avivamento que me faz cultuar na horizontal é só um animamento de culto. Por quê, pastor? Porque avivamento não é olhar na horizontal. Avivamento é olhar na vertical. Se você olhar na horizontal, você esfria, você apaga, você perde o foco, você para, você congela. Mas há um arco no céu.
Há uma aliança no céu. Há um pacto de Deus com a terra nos céus. E sabe o que Jesus está dizendo? É uma aliança inquebrável. Se você crê ou não crê, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. E ele disse: vou preparar-vos lugar. Se eu for vos preparar lugar, virei. Isso aqui era para fazer jovem, ó, igual a Superman. Já assistiu aquele filme de Superman? Que faz a igreja vibrar, pular, correr. É a expressão virei outra vez. As plataformas digitais, tá assim, ó, de hinos, de louvores que adoram a Deus. Mas o hino bíblico do Espírito Santo com a igreja não é receba chave, receba carro, não é receba A, receba B, receba C. É assim, ó, o hino áureo do Espírito com a igreja. Maranatá. Ora vem, 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 vem. Vem, vem, Senhor Jesus. Levante a mão para o céu. Levante a mão para o céu. Levante a mão para o céu. Porque a Bíblia diz que dentre pouquinho tempo, aquele que há de vir virá, e não vai tardar. E o mesmo Senhor descerá do céu. Eu não posso voltar para São Paulo sem antes dizer o que vocês já ouviram: que Ele vem com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Quem morreu em Cristo vai ressuscitar, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados. E sabe o que vai acontecer? Não vamos se encontrar com Thales Roberto, a Cassiane, não vamos se encontrar com Billy Graham, vamos se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Só quem vai, levante a mão. Só quem vai, levante a mão. Porque enquanto a ação, o trono traz reação. Eram os anciões no culto dizendo: santo, 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 santo. E o trono liberando trovões, relâmpagos. E o texto encerra assim dizendo: e havia 7 labaredas de fogo. Diga para quem está perto de você, diga assim, ó: avivamento sem fogo não é avivamento. E o fogo não é nível 2, 3, 4. O fogo é nível 7. Fogo perfeito, fogo pleno, fogo que incendeia, fogo que arde, fogo que queima, fogo que aviva. E deixa eu ser sincero, o fogo do avivamento não é aquele fogo de estopim, é um fogo de chamas vivas. É por isso que aqui na Assembleia de Deus tem 2 estágios do fogo. O primeiro é o fogo inicial, o segundo é o fogo permanente. Como assim, pastor? O que é que acende o fogo no nosso meio? O que acende o fogo, jovens, no nosso meio? Hã? De novo? Quem trouxe ela? Diga para quem está do seu lado: isso aqui acende o fogo. Diga, isso aqui acende o fogo. Quem já fez churrasco alguma vez aqui? Quem já fez churrasco? Cadê os churrasqueiros aqui do Pará? Os churrasqueiros. Se eu trouxer umas peças aí de picanha, fraldinha, você se garante mesmo? Hã? Acende mesmo a churrasqueira? Esse dia eu estava pregando no sul,
E uma manhã pentecostal, o irmão que ia cuidar da carne entrou no manto e esqueceu de acender a churrasqueira. Quando a gente terminou, que a gente correu para o local do almoço, ele estava lá agoniado, porque ele precisava acender o fogo. E para acender o fogo, todo mundo sabe, pega o fósforo, joga o fósforo lá, e o fogo inicialmente acende. Mas para estabilizar o fogo, ele foi para pertinho da churrasqueira e ficou assim, ó. E deixa eu te dizer, eu observei, ele não foi aonde estava apagado, ele foi aonde tinha as pontinhas de fogo aceso e ficava. E fazendo isso, e o fogo foi pegando, foi pegando, foi pegando, foi pegando, foi pegando, a ponto das brasas acenderem uma com a outra. Assim é o Espírito Santo de Deus. A palavra acende o fogo, aí o Espírito Santo vem aonde tem lâmpada acesa e fica. Fique sobre o seu pé, com a permissão do vosso pastor. Fique sobre o seu pé, seus pés. Nós podemos concluir da forma mais fria possível. Vou voltar para São Paulo, vocês ficam aqui. A agenda continua. Só que vocês só vão ter outra festa daqui a um ano. Eu, próximo fim de semana, eu estou em outro evento. Pode ser mais frio que eu, sou mais quente que esse. Eu terei outra oportunidade. Mas você é só daqui a um ano. Você veio de tão longe. O Espírito Santo só vai soprar aonde vir brasas acesas. Pegue na mão de quem está perto de você com autoridade. Pegue. Fecha esse corredor, todos os corredores. Fecha tudo. Onde tiver corredor, você fecha. 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 Se tem avivamento, tem fogo. Se tem fogo, terá avivamento. Olha para quem está perto de você e diga para ele assim: você só tem uma opção: entrar no fogo. Diga, entrar no fogo. Chacoalha a mão dele, vai, chacoalha a mão dele e diz assim, ó: ou você entra no fogo, ou o fogo vai entrar em você. Já deu tempo de você ter ido para casa. Ninguém está obrigado a ficar aqui. Mas se esse ambiente está consagrado ao leão da tribo de Judá, o fogo vai te encontrar. O fogo vai te encontrar. Parece que eu estou vendo João dizendo: irmãos, o culto do céu não é brincadeira. É 7 lâmpadas de fogo. Se a primeira labareda não te pegar, te prepara que vem outra. Vem outra, vem outra. É um fogo perfeito. Só quem quer ser cheio de fogo, abra a boca e comece a dar glória agora. Porque Deus vai começar a colocar fogo na tua boca. Todo pensamento contrário vai ser queimado agora. Tem fogo na tua mente agora. Abra a boca, abra a boca, tem fogo na tua mente agora. Tem fogo nas tuas mãos, tem fogo nos teus pés. Deus está colocando fogo na tua cabeça, fogo nos teus ouvidos, fogo nos teus olhos,
Deus é Deus de fogo, a palavra é fogo, o Espírito é fogo, os anjos são labaredas de fogo. Ele batiza com o Espírito Santo, Ele batiza também com fogo. Pode acontecer um cenário apoteótico aqui, só depende de você. Receba fogo de Deus nessa noite, fogo na tua alma, fogo no teu espírito. Jesus, aonde estiver um crente movido pela tua palavra e movido pelo teu espírito, eu quero te pedir agora, Senhor, enche ele de fogo, enche ela de fogo, que seja tanto fogo, Jesus, que Satanás não consiga abrir os olhos para vê-lo. Que seja tanto fogo, meu Pai, que venha queimar as pálpebras dos demônios. Que seja tanto fogo, Senhor, que o calor espiritual expulse toda a frieza. Jesus, começando quem está na direita, começando também por quem está na esquerda, vai espalhando brasa de fogo agora, meu Deus. Vai espalhando brasa de fogo agora, Senhor. Daqui a pouco a gente vai pular, Senhor. Daqui a pouco está vindo os teus filhos, só em louvor com autoridade. Mas eu quero te pedir pela tua palavra, na autoridade dessa mensagem apocalíptica, derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Aonde tiver um crente querendo ser envolvido pelo fogo da tua palavra, queima ele, queima ela agora, meu Deus. Eu poderia encerrar agora, irmão, porque o meu compromisso é pregar a palavra, o seu é de receber. Mas sabe o que o Espírito Santo está me dizendo? Chama quem não é batizado com o Espírito Santo, porque eu tenho fogo para batizá-lo aqui nessa noite. Será que tem alguém aqui que não é batizado? Cadê? Levanta a mão assim para o céu, quem não é batizado. Estou vendo uns 5, 6. Levanta a mão quem não é, levanta a mão quem não é. Vocês creem que Jesus pode te batizar aqui nessa noite? Quem crê que pode ser batizado aqui? Agora outra pergunta, a segunda. Quem quer ser batizado aqui nessa noite? Então sai do seu lugar e vem aqui na frente agora, vem. Rompe, 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 vem aqui. Vem, 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 vem rápido. Vem rápido. Só quem não é batizado, só quem não é batizado. Por gentileza, fica em pé. Obrigado pela reverência ao Espírito Santo. Mas fique em pé, vem mais para cá. Pode vir, tem muitos jovens. Tem muitos jovens. Se imprensa mais, se imprensa mais. Aleluia. Vem. Olha quantos jovens. Dizer igual disse Moisés: tomara que todo Israel seja cheio. Tomara que todos vocês saiam daqui batizados com o Espírito Santo. Nós não vamos ter obreiros suficientes para descer e orar por todos. É muitos jovens. Nós não vamos ter obreiro suficiente para orar por todos. Mas tem algum crente aqui que está cheio do Espírito Santo? Cadê os jovens que já são batizados com o Espírito Santo? Levanta a mão. Vocês falaram em línguas nesse culto hoje? Só quem já falou em línguas aqui, levante a mão. Então eu vou fazer um pedido a vocês. Vocês que já são batizados, vocês vão até esses que não são batizados
e vai começar a orar para Jesus batizá-los com o Espírito Santo aqui nessa noite. Eu tenho mais 1 minuto e é nesse minuto que a gente vai trabalhar. Amém? Quantos aqui querem ser usados pelo Espírito do Senhor? Levanta a mão. Então agora sai do teu lugar e vai até essa pessoa que está aí querendo ser batizado. Todos os jovens que estão aqui na frente, que estão nesses corredores aqui, é porque não são batizados e querem ser batizados agora. Então jovens, comece a orar, comece a orar. Cadê o primeiro jovem que vai botar a mão na cabeça de alguém? Cadê? Eu não estou vendo, está aqui, ó. Já tem uma moça orando, já tem outro ali, já tem 2. Já tem uma vida querendo aceitar Jesus. É porque Jesus está no trono nesse lugar. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Cadê as mãos na cabeça, irmão? Cadê as mãos na cabeça? O maior milagre já está acontecendo aqui nessa noite. Vai orando que Jesus batiza. Vai orando que Jesus batiza. Vai orando que Jesus batiza. Vai orando, vai orando, vai orando. Bota a mão na cabeça. Eu gostaria de chamar os líderes de jovens. Já batizou aqui? Batizou? Jesus acabou de batizar com o Espírito Santo aqui na frente. Vai botando a mão na cabeça e vai orando, irmão. Vai orando, vai orando. Vai orando que Jesus batiza. Vai orando que Jesus batiza. Não é Buda que está no trono, não é Allan Kardec que está no trono, não é Baal que está no trono, é Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, que está no trono. Ora, vem para frente, ora, vem para frente, ora. Entra no corredor, ore por alguém, bote a mão na cabeça. Os jovens que já são batizados, ore. Isso, transmita esse fogo, transmita esse fogo. Se Jesus batizou, nos avisa. Se Jesus batizou, nos avisa. Ele batiza com o Espírito Santo. Ele batiza com o Espírito Santo. Ele batiza com o Espírito Santo. A nossa geração precisa ter uma experiência viva com Jesus. Receba o batismo com o Espírito Santo. É promessa de Deus. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Receba. Jesus acabou de batizar a segunda. Jesus acabou de batizar a terceira. Tá queimando. Vai orando. Já tem 3 batizados, vai orando. Batizou a 4ª com o Espírito Santo. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Jesus acabou de batizar a 5ª com o Espírito Santo aqui. Ele está batizando. O fogo está pegando. Vai orando que Jesus batiza. Batizou a 6ª. Vai orando, tem mais uns 50 para ser batizado. Batizou a 7ª. O que mata cobinar sé. O rabacandarabachuri me candaraia. Batizou ali. Hora que Jesus batiza. Eu estou vendo fogo no meio desse corredor. Meu Deus do céu, receba. Ele está batizando. Esse avivamento tem trono, esse avivamento tem fogo, esse avivamento tem aliança. Existe um pacto de Deus com essa geração. Receba o batismo com o Espírito Santo. Abra a boca e seja cheio. Batiza, Jesus, batiza. Se batizou, nos avisa. Tá sentindo Jesus aí? Tem alguém sentindo Jesus fora desse pavilhão? Tem alguém sentindo Jesus lá na tenda? Tem alguém sentindo Jesus no telão? Receba o impacto do fogo do Espírito de Deus. Seja cheio. Bota a mão na cabeça que Jesus enche.
enche. Batizou a nona, batizando, ele está batizando, ele está batizando. Acabou de batizar a 10ª com o Espírito Santo. Vai dar glória ou vai ficar com a boca amarrada? Vai dar glória ou vai ficar de boca fechada? Receba poder, receba poder, receba poder, receba poder, receba poder. Batiza Jesus, batiza Jesus. Se batizou, nos avisa. Se batizou, nos avisa. Eu estou vendo o jovem pulando aqui. Está falando em línguas pela primeira vez. Batiza, 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 batiza a 11ª. Batiza a 11ª. Vai orando porque tem mais uns 50 aqui para ser batizado. Deixa Jesus te usar, irmão. Onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Jesus acabou de batizar a 11ª e a 12ª. A 13ª está lá atrás. Cheia, 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 cheio, cheio, cheio. Satanás não te segura, os demônios não te seguram, a apostasia não te segura. Tem um trono no céu e o trono não está vazio, o trono está ocupado. Receba poder, receba poder. O reino de Deus é poder na terra. Receba. Está queimando, está queimando, batizou. Acabou de batizar a 13ª vida. Vai orando que tem mais 50 para Jesus batizar. Vai orando, vai orando. Batizou mais uma aqui, a 14ª está batizada. Cadê? Batizou mais uma aqui, ó. Olha como é lindo ver Jesus batizando. Enquanto lá fora os jovens estão matando, roubando, entrando no PCC, entrando no Comando Vermelho. Aqui Jesus está batizando, batizando, batizando. Batizou a 15ª, batizou a 16ª, a 17ª está batizada com o Espírito Santo. Vai orando, a 18ª. 18ª batizada. Chacabacandarabaia. A 19ª ali está batizada. Quem pode levantar a mão? A 20ª está batizada com o Espírito Santo. Quem é de Deus, levanta a mão e glorifica. Jesus pode batizar mais 30 jovens aqui. Vai orando. Vai orando, vai orando, vai orando. O diabo está gritando. Batizou mais um. Batizou mais um. A candice. Siquipacachandaraia. Anacandarabatura marraia. Vai orando por ela. Mais um. Mais uma 22ª. Ali, cadê? O 23ª está batizado com o Espírito Santo. Quem pode glorificar? Quem pode glorificar? Quem pode? Onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Joga a mão na cabeça dela, vai. Joga a mão na cabeça dela. O espírito de loucura está sendo arrancado agora. O diabo ia pegar ela por esses dias, ia entrar em depressão. Filha, você ia entrar numa depressão aguda, mas o fogo do Espírito está te renovando agora. Recebe poder, moça. Recebe poder. A Candarai batizou a 25ª batizada com o Espírito Santo. Quem pode glorificar? Quem pode glorificar? Se você quiser ficar sentado aí, fica. Tu é frio mesmo. Tu tem alegria para ver campeonato brasileiro, joguinho de futebol, dancinha de TikTok. Mas quem quer receber poder, te levanta, resplandece. A glória vai nascendo. A glória vai nascendo. Porque quando eu
dois batizados com o Espírito Santo. Enquanto você está aí com essa boca fechada, tem jovens assim, ó. Receba, 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 receba. Batizou, batizou, batizou. A 27ª está batizada. O 28º está batizado. Quem vai dar glória? Quem vai dar glória? Eu vou buscar. Eu estou ouvindo o testemunho que Jesus acabou de batizar uma criança com o Espírito Santo. Quem pode adorar Jesus por isso? 29 batizada com o Espírito Santo. A 30ª está aí. A 30ª acabou de ser batizado com o Espírito Santo. Cadê as mãos santas para os céus? 31º batizado com o Espírito Santo. 32º. Mais duas. 33º. 34º. Assim diz o Senhor. Acabou a farra do diabo no estado do Pará. Receba, 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 receba. Senti. Já tem 35 batizados com o Espírito Santo. Já tem 35, pode vir mais 40. Pode vir mais 40. Pode vir mais 40. O culto vai acabar e Jesus vai continuar batizando com o Espírito Santo. O culto vai acabar e Jesus vai continuar batizando com o Espírito Santo. Eu vou buscar. Batiza mais, Jesus. 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 3 minutos e eu termino. Levanta a mão para o céu, a igreja, porque está descendo fogo nesse lugar. Eu vou orar. Eu vou orar. Tu te revela. Mais 2 batizados com o Espírito Santo. Quem pode glorificar a Jesus? Eu vou buscar. Eu vou buscar. Eu vou buscar. A 39ª vida acaba de ser batizada com o Espírito Santo. Jesus está batizando. Jesus está batizando. Olha como marcha. Olha como a irmã marcha no fogo ali, ó. Isso. Pisa mesmo. Bate firme no chão. Satanás está entendendo a autoridade que está descendo sobre ti. Recebe esse poder. Recebe essa graça. Seja cheio, cheia, cheio, cheio desse fogo espiritual. Se batizou, nos avisa. Eu creio que Jesus pode batizar mais uns 30 aqui hoje. Que ele cresça. E deixa eu te dizer, tem fogo já se espalhando para amanhã. Amanhã nem na frente desse lugar Satanás vai conseguir passar. Deus está espalhando fogo nessa cidade inteira. Deus está batizou, acabou de batizar mais uma vida com o Espírito Santo e com fogo. Cadê os assembleianos para adorar? Para adorar. É a 40ª vida, 41ª, 41ª, 41ª. Quem glorifica Jesus por isso? Ele está batizando ali, ó. Mais 2 batizados. Então quer dizer que a 42ª e a 43ª. Quem pode levantar a mão e glorificar? Mais uma aí, ó. A 44ª está ali. A 45ª foi batizada. Ele está batizando, ele está batizando, ele está batizando. Está chorando. Está chorando, vem cá. Vem cá, tu, vem cá. O que eu te sou. Que me papara séria. Ele que te camachora raia. Está descendo um ministério sobre a tua cabeça. Tu vai levantar as mãos enquanto tu ministra. Várias vidas serão curadas. Batismo com o Espírito Santo.
acontecerá. Deus vai te levantar como pregador do estado do Pará. O Pará vai te conhecer, o norte vai te conhecer, o sul vai te conhecer. Recebe, 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 recebe. Os pastores, coloque a mão sobre mim agora. Os pastores, coloque a mão sobre mim agora. Recebe, recebe agora, recebe agora. Seja cheio do Espírito agora. Jesus batizou nós duas com o Espírito Santo. 47, batizou mais uma aqui, 48 vidas, mais uma, 49. Meu Deus, eu quero convocar o maior grito de glória a Deus aqui nessa noite, porque eu tenho uma grande notícia. A de número 50 acabou de ser batizada ali com o Espírito Santo. Quem pode levantar as mãos e glorificar? Jesus acabou de batizar uma adolescente aqui, ó. Tá pulando no fogo. Tá pulando no fogo. Tá pulando no fogo. 51 batizadas. Batizou ali, ó. 52 batizadas com o Espírito Santo. 52, olha ali como pula. E calabachura marraia, e calabachura marrácia, urabacandarabachura marraia. Para onde eu vejo o cabelo dessa moça se espalhando, é labareda de fogo que está sendo jogada no meio da igreja. 53 batizadas, 53. Vai batizando Jesus, vai batizando Jesus, vai batizando o Senhor. Batizou aí. Batizou. A de número 54 foi batizado. Quem pode glorificar? Sobre cada um de nós e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo. Vem como labareda de fogo. Eu tô querendo parar, mas o Espírito Santo está dizendo: não me pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo. Quem quiser parar, pare. Vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós. Está aceitando Jesus? A segunda vida aceitando Jesus. Quem pode glorificar a Deus? Olha aqui. Derrama a sua glória. Aonde está a terceira vida para Jesus? Aceitando? Traz a frente aqui, atrás, traz. Tá vindo a terceira vida para Jesus. Vou repetir. Tá vindo a terceira vida para Jesus. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Cadê a quarta vida para Jesus? Você que está aí no telão, você que está aí debaixo das tendas, saia do seu lugar agora e venha para Jesus. E Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Já tem 55 batizados com o Espírito Santo. Venha. Cadê a quarta vida para Jesus? Traga. Vai, irmão. Traga quem está perto de você. Tá vindo. Olha aqui. Mais um batizado com o Espírito Santo. Mais um batizado com o Espírito Santo de Deus. 56 batizados com o Espírito Santo. Vamos continuar orando. Mas eu queria, por gentileza, isso não é parando a obra do Espírito. Quem sou eu?
Mas eu queria que você abrisse o corredor aqui. Por favor. Não se assenta não. Só abra o corredor. Não volta para o lugar também não. Faz esse corredor acontecer. Fica debaixo de oração aí. Olha esse rio aqui, ó. Olha o que tem no meio do mar aqui, ó. Lá fora os jovens estão colocando a cara na cocaína. Aqui estão colocando a cara no chão. Porque eles sabem que quanto mais se humilhar, mais Deus vai exaltá-lo sobre a face da terra. Você que não é crente, saia do seu lugar e venha para Jesus agora. Aonde está a quarta vida para Jesus? Vem. Vem. Convide, irmão, alguém que está perto de você. Convide ele. Convide ela. Chame-o. Chame-a. Venha. Traga. Diga para ele que Jesus está no trono. Chame ele, chame ela. Chame. Você que está afastado. Volte para Jesus agora. Aonde está a quarta vida para Jesus? Está onde? Está vindo. Está vindo a quarta vida preciosa para Jesus. Eu estou ouvindo pouco barulho pelo anúncio das boas novas. Vou repetir para Satanás ficar com vergonha nessa noite. Está vindo a quarta vida para Jesus. Cadê a quinta vida para Jesus? Venha. Rompa essa barreira. Quebra esse marisma. Saia do seu lugar. Venha. Jesus está no trono e quer governar a sua vida. Vem. Está vindo a quinta vida. É a quinta. Cadê a quinta vida para Jesus? Só tenho mais um minuto. O culto vai continuar, mas você precisa se decidir para Jesus. Cadê a quinta vida para Jesus? Você que está afastado, há um pacto de Deus contigo. Ainda que você tenha sido infiel, Ele permanece fiel. Então saia do seu lugar e venha. Venha reatar sua aliança com Deus. Convide, irmão. Chame ele, chame ela. Jesus é a solução da tua vida. Venha para Jesus agora. Decidido a largar tudo. Está vindo a quinta vida para Jesus. Quem pode levantar as mãos e glorificar? Tua estrutura, sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pare. Olhou toda a sua O caminho da salvação está aberto. e mandou a te falar. E pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto.